vamos começar. 15 horas em ponto agora, 16 horas no horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos que já estão aqui nos acompanhando. Hoje nós estamos dando início ao ciclo de webinários sobre arbitragem com a administração pública. Nesse primeiro dia, vamos tratar sobre a arbitrabilidade objetiva em pretensões que envolvem a administração pública. Nossos convidados de hoje são Eugênia Marola e João Pedro Acioli. Muito obrigado aos dois por terem aceitado ao nosso convite. Eugênia já está conosco pela segunda vez, né, já que esteve aqui em 2018 no primeiro Congresso Norte de Arbitragem. Então, muito obrigada, doutora Eugênia, por estar conosco novamente. Doutor João Pedro está aqui pela primeira vez agora. Esperamos que seja apenas a primeira oportunidade, que possa estar com a gente nos próximos eventos também em breve. Então, muito obrigada desde já por terem aceitado dividir o conhecimento sobre esses temas com todos os participantes aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Lima. Atualmente eu faço parte do conselho que exerce a gestão do Núcleo Especial de Arbitragem do Norte. Sou advogada, estou me especializando em Direito Civil, sou formada em Direito pela UFAM, já sou associada, né, há alguns anos, fui coach do time de arbitragem do escritório Yuri Dantas Barroso e Advogados, e hoje tive a honra de ser contemplada com esse convite dos meus colegas gestores para mediar esse evento sobre um tema que eu gosto muito, que foi minha escolha para a realização do meu trabalho de conclusão de curso. Então, vejo em Eugênia e em João Pedro duas referências no assunto, com certeza. São altamente qualificados para debater o assunto de hoje, então, por isso, espero que todos aproveitem a oportunidade para tirarem dúvidas no chat, que está aberto para perguntas. Nossa organização estará acompanhando todas as perguntas para fazer ao final do evento. E agora eu passo a palavra para a doutora Eugênia falar para os nossos participantes quem ela é, o que ela faz e qual é a sua experiência nesse tema de hoje, principalmente. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez ao convite, né? É uma honra para mim poder falar desses temas de arbitragem, especialmente envolvendo a administração pública, né? Eu atualmente sou subprocuradora-geral do Estado de São Paulo, na área da consultoria. Eu tenho embaixo da minha estrutura, então, a assistência de arbitragens. Então, eu faço, o doutor André Junqueira é o meu assistente que coordena essa assistência de arbitragens, mas eu acabo aí tendo embaixo de mim essa estrutura, né? Eu fiz o meu doutorado, né, sobre o tema da arbitragem e administração pública, isso em 2015, onde estudei todos esses temas, não tinha nem a lei ainda, né, a alteração da lei de arbitragem para prever a possibilidade da administração pública se valer, né, desse instrumento de solução de controvérsias, de maneira clara, digamos assim, né. E desde então eu tenho aqui dentro da Procuradoria trabalhado com as arbitragens. Claro que não sou só eu, a gente tem não um grande time em valor, mas em número de pessoas ele é um time pequeno ainda, e a gente faz então em conjunto todas essas arbitragens do Estado de São Paulo. Hoje eu acho que a gente tem em torno de 8 arbitragens em andamento. Então, esse é minha apresentação. Obrigada, doutora Eugênia. Então, agora eu passo a palavra ao professor João Pedro Acioli para que ele também se apresente. Obrigado, Adriana. Em primeiro lugar, quero agradecer também. Espero que possamos estar presentes em uma próxima oportunidade breve. Também cumprimentar a Eugênia, que eu li a tese, a versão comercial da tese também foi publicada pela Lumen Juris, um livro muito bom, que me ajudou quando fui pesquisar e discutir o tema, sobretudo o tema da arbitragem da administração pública. Enfim, meu nome é João Pedro Acioli, eu sou advogado, eu fiz mestrado em Direito Público na UERJ e escolhi como tema justamente a arbitragem e administração pública com o coração da dissertação, discutir a arbitrabilidade objetiva dos conflitos envolvendo a administração. Estou fazendo doutorado lá na UERJ, tratando de um tema um pouco diferente, sobre parâmetros de aplicabilidade de atos políticos.
constitucional da UFRJ. A minha experiência com a arbitragem começou há cerca de 5 anos. Eu era associado ao escritório do professor titular Alexandre Aragão. Nós atuávamos tanto consultivamente como advogados e também auxiliava o professor Aragão a exercer sua função de árbitro, sobretudo em disputas com a administração. E, mais recentemente, eu me tornei árbitro, né, da CAMES, da Câmara Especializada, da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, sobretudo também na atuação de conflitos com o poder público. De modo que esse é um tema que me é caro, que me cativou justamente por ser complexo e porque achava, quando escolhi enfrentá-lo na dissertação, que embora a lei, né, em 2015 tenha aclarado no sentido da possibilidade da arbitrabilidade subjetiva da administração pública, ainda havia muitas dúvidas, muitas questões a serem equacionadas para que esse procedimento pudesse ganhar em segurança jurídica, celeridade, operacionalidade, e pudesse ser cada vez mais adotado de forma eficaz. E acho que o principal dos problemas que ainda merece ser enfrentado definitivamente é a arbitrabilidade objetiva dos conflitos com a administração, de modo que toda oportunidade que a gente tem para discutir esse assunto é super bem-vinda. Então, exatamente por isso, antes de passarmos, então, à discussão da arbitrabilidade objetiva, vamos superar algumas problemáticas. Anteriormente, era necessário um permissivo legal porque muitos doutrinadores defendiam a impossibilidade da arbitragem submeter da arbitragem ser utilizada por entes públicos. Por mais que existissem arbitragens em curso, muitos doutrinadores advogavam e argumentavam pela possibilidade contrária. Então, antes de nós passarmos à discussão propriamente dita da arbitrabilidade objetiva, eu gostaria que a professora Eugênia, inicialmente, começasse a discorrer e apresentar aos nossos participantes qual era a relação que era utilizada entre a indisponibilidade do interesse público, que é um princípio norteador da atividade administrativa, e a necessidade de disponibilidade do direito patrimonial. Então, eu passo a palavra inicialmente à professora Eugênia Marolho. Bom, eu agradeço. Quero dizer que esse tema da arbitrabilidade objetiva, eu concordo com o João Pedro, é um tema, assim, palpitante, em primeiro lugar. É um tema, sinto desapontá-los, mas ainda sem resposta, e também não sei se vai ter resposta, mas ele é um tema muito instigante para o debate, né? E por que eu digo isso? E aí eu vou fazer um disclaimer, porque eu tenho uma visão um pouco mais publicista, até pela minha formação, até pelo meu trabalho, né, como procuradora do Estado. Eu tenho um pouco dessa análise do ponto de vista da administração, né? O que acontecia, né, até 2015, né, até a lei, ter a alteração da lei e deixar de maneira bastante clara o fato de que a administração pública possui direitos patrimoniais disponíveis. A gente tinha duas grandes correntes doutrinárias, né? Uma corrente que era a que prevalecia até então, que eu particularmente, eu faço uma identificação dessa corrente com o pensamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Porque não tinha só ele, mas ele era o grande defensor da indisponibilidade do interesse público, mas ele tem uma compreensão muito lato sensu dessa indisponibilidade do interesse público, né? Como o administrador, como o agente público, ele não tem a propriedade, ele não é o dono, né, do bem ou do direito público, ele exerce apenas atos aí que seriam atos de gestão dessa coisa pública, ele não teria a disponibilidade sobre esses bens ou sobre esses direitos, né? Então, ele exerce função exatamente por isso. O que ele poderia dispor? Ele poderia dispor somente do que a lei dissesse que ele pode dispor, né? Então, a disposição de bens e direitos, ela estaria atrelada a um permissivo legal.
né? Então, você só pode dispor daquilo que a lei diz, porque, em tese, né, esses bens e direitos pertencem ao Estado, pertencem ao povo, e aí o Poder Legislativo é que vai dizer o que pode ou não ser disponível. É um pouco essa, em linhas muito gerais, a ideia, né? E aí, esse pensamento da indisponibilidade do interesse público de uma maneira mais lata, ela foi encampada pelos órgãos de contas. Então, não é só uma questão doutrinária. O fato é que a gente tem os órgãos de controle adotando essa linha do professor Celso Antônio Bandeira de Mello nos julgamentos, né? Então, é uma posição bastante restritiva em relação à arbitragem, é uma posição que entende que você tem supremacia dos interesses públicos, que esses interesses, então, são indisponíveis, eles que devem prevalecer e que o agente público não tem, então, a disponibilidade sobre eles. E eu acho que muito em razão dessa atuação das Cortes de Contas, do fato delas serem restritivas em relação à utilização da arbitragem, é que isso não foi para frente. O judiciário não, a gente tinha já um movimento do STJ, e aí muito, não na administração direta, mas na administração indireta, principalmente empresas públicas e sociedades de economia mista, que aí tinha um regime mais próximo do privado e foi onde as coisas começaram a chegar via judiciário. A gente tinha um judiciário aberto, sim, sempre muito pró-arbitragem, mas os órgãos de controle não. O que isso fez com que acontecesse dentro da administração? Uma vez que você tem órgãos de controle contra algum avanço ou alguma nova ideia da administração, os administradores dão um passo atrás. Porque se o entendimento do órgão de controle é de que utilizar a arbitragem é algo ilegal, bom, então eu não vou colocar nos contratos porque eu posso ser pessoalmente responsabilizado, né? Então, a administração pública não usava e não colocava nos editais a arbitragem, ou quando colocava e a arbitragem, chegava um requerimento de arbitragem, ela usava o argumento de que, olha, o direito público é indisponível, eu não vou participar da arbitragem, tá? Então, a gente tinha esse cenário muito consolidado. Mas a gente sempre teve a outra corrente, né, de doutrinadores um pouco mais, digamos, modernos, não sei se essa é bem a palavra, mas, enfim, doutrinadores muito mais pró-arbitragem, principalmente doutrinadores que mexiam muito com PPPs, concessões, que tinham essa visão de que a arbitragem não era um bicho de 7 cabeças, que ela era necessária para atrair investimentos internacionais, e que não haveria uma incompatibilidade do uso da arbitragem como meio de solução de controvérsias em relação ao interesse público. E por que não haveria essa incompatibilidade? Porque a indisponibilidade do interesse público, ela é entendida como uma finalidade. Então, a administração pública não pode abrir mão, não pode dispor. Sempre que ela for agir, ela tem que ter em mente que a ação dela visa, né, atingir uma finalidade pública, um interesse público. Essa finalidade é que é indisponível. Ela não pode agir por um interesse privado ou por um interesse do administrador. Então, é essa finalidade que seria indisponível. Agora, o meio pelo qual a administração vai se valer para atingir essa finalidade, isso é disponível. Eu posso atingir essa finalidade com um ato de império, como se costumava fazer até então, ou com atos jurídicos bilaterais, com contratos, porque em um determinado momento, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, em que os privados começaram a ter muita importância econômica,
não dava mais para a administração só se valer de atos administrativos, de coação. Ela precisava que os privados também passassem a atuar em prol do interesse público, ou que eles, em conjunto com a administração, e aí mesmo visando lucro, enfim, tendo os seus interesses, que eles viessem a compor com a administração para que essa finalidade pública fosse atingida. E aí não dá para se valer de instrumentos de império, você precisa de contratos, né? Então, a atuação da administração aí também passa a ser bilateral e, dentro dessa bilateralidade, você tem disposição de bens e direitos, né? O contrato administrativo, assim como os contratos lato sensu, eles têm como finalidade estruturar operações de cunho econômico, tanto para os privados quanto para a administração. A administração também atua em campo econômico, não só no campo social, né? Então, os contratos não perdem essa característica só por serem contratos de direito público. É claro que os contratos de direito público têm algumas peculiaridades, mais para frente a gente pode, então, abordar um pouco dessas peculiaridades, mas o fato é, então, que houve um descolamento da indisponibilidade da finalidade do interesse público em relação aos meios para o atingimento dessa finalidade. Então, os meios são disponíveis. Se os meios são disponíveis, o Estado pode contratar, logo, o Estado também pode se valer da arbitragem para solucionar conflitos relacionados a esses direitos que são disponíveis e que são patrimoniais. É um pouco essa a ideia. Então, a gente teve uma mudança, essa segunda corrente sempre existiu, e ela começou a prevalecer, né, e ganhou total apoio, e hoje é a corrente que vige, a partir de 2015. A alteração na lei de arbitragem para aclarar esse ponto foi um passo, assim, extraordinário para a consolidação da arbitragem envolvendo a administração pública no Brasil. É um fato. Precisava estar na lei? Não, não precisava. Mas, realmente, a gente tem que reconhecer que, a partir dessa inclusão, nós fomos para um outro patamar de discussão, né? Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria colocar aqui em relação a esse tópico. O doutor João Pedro Ascioli tem algum acréscimo? Claro, eu acho que a doutora Eugênia resumiu bem o que é mais relevante nessa trajetória histórica de aceite da arbitragem no campo da administração pública, que são esses últimos 20 anos. A tendência capitaneada pelo Tribunal de Contas da União, que se espalhou pelos demais órgãos de controle, sobretudo pelos tribunais de contas mesmo, de oposição à arbitragem, que era muito baseada, como o professor Eugênio identificou, na tese que, na verdade, é bem antiga, do professor Celso Antônio de Mello, que vê como unidade conceitual do direito administrativo e principiológico esses dois vetores, esses dois princípios, a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público sobre o privado. Eu, doutora Eugênia, venho da UERJ e nós gostamos de nos considerar modernos, né, nas divisões doutrinárias, e nós discordamos, inclusive, da existência desses dois princípios, como você bem sabe, né? Temos algumas razões para isso, mas eu acho que o debate é um pouco outro, não daria tanto tempo para nos aprofundarmos nele agora, mas, de outro lado, veio, sobretudo, capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos envolvendo a Petrobras, uma admissão pelo Judiciário da arbitragem no campo das empresas estatais e, progressivamente, em relação à administração pública. Mas, até a lei, realmente, eu chego a intuir que havia uma prevalecência, sobretudo quanto à administração pública direta, de que era impossível, por falta de autorização legislativa, submeter conflitos envolvendo a administração pública direta à arbitragem. E a lei inverte essa correlação de forças. A partir da sua edição, em 2015, passa-se a admitir, em ampla maioria, a arbitragem
envolvendo a administração pública, seja ela direta ou indireta, seja ela instituições de direito privado ou de direito público. Mas a vida da arbitragem não é simples, nem mesmo em relação a direitos patrimoniais disponíveis e privados somente entre particulares. Logo após a edição da Lei 9.307, em 1996, chegou-se a ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, defendendo a invalidade total da lei por, teoricamente, afrontar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? O artigo 5º, inciso 35. Quando, na verdade, tanto no campo da administração quanto no campo dos particulares, a arbitragem já existe entre nós desde a época do Império. Eu gosto de trazer esses casos à discussão, que no Brasil as coisas são bastante complexas, mas mesmo disputas fronteiriças foram resolvidas por arbitragem. O Barão do Rio Branco chegou, inclusive, a propor a redação de tratados internacionais, atribuindo ao rei da Itália, numa, e ao então presidente dos Estados Unidos, na outra, o poder de figurar como árbitro para resolver disputas territoriais com vizinhos. Claro, as premissas são diferentes, mas é uma arbitragem de direito internacional público. Mas no século XX nós temos também alguns casos, o caso Laje talvez seja o mais conhecido, envolvendo a participação da administração pública em arbitragens. Mas eu acho que não vale a pena voltar tanto na história, o que importa é o momento presente e as perspectivas de futuro que ele aponta. E acho que agora realmente a discussão principal não é se a administração, qualquer entidade ou órgão que seja ele, pode ou não participar de arbitragem, mas quais conflitos podem ser resolvidos por essa via. E aí, só avançando alguns passos na discussão, foi que o legislador, talvez por inércia, tenha se valido de categorias que já são um pouco problemáticas no direito privado, de onde advém, para demarcar esse raio de conflitos que podem ou não ser submetidos à arbitragem, né? A expressão direitos patrimoniais livres. Patrimoniais já não é mais tranquilo de interpretar. Eu acho que vale a pena fazer só 2 apontamentos. O primeiro é que o direito não precisa ser expresso imediatamente em pecúnia, ele pode ser, a sua inadimplência pode ser compensada, neutralizada ou reparada através, né, de prestações monetárias, e também chamar a atenção que não existe uma ótica da árvore envenenada, ou seja, pode haver um fundo de direito tanto indisponível quanto extrapatrimonial, que gere reflexos patrimoniais e, portanto, disponíveis. Isso é uma coisa muito clara desde o século XIX na doutrina civilista que analisava a transação. Você não pode transacionar o estado de filiação, mas você pode resolver por transação conflitos relativos, por exemplo, ao direito de alimentos, né, a prestação patrimonial decorrente desse estado de filiação. Bom, o problema mora mesmo na disponibilidade. Como trazer e interpretar no campo de direito público esse conceito. E aí, eu acho que o problema, na verdade, quando se faz esse jogo de palavras, que na minha opinião é equivocado, entre princípio da indisponibilidade, ainda que se acredita na sua existência, e direito disponível, porque a gente teria se interpretasse como disponibilidade, possibilidade de renunciar, de abrir mão totalmente, nem mesmo um administrador de uma companhia societária, de uma sociedade anônima privada, poderia submeter os conflitos da sociedade à arbitragem, porque não se pode simplesmente abrir mão de direitos que nós somos meros administradores, gestores. Isso não é um dado relativo especificamente à administração pública, mas à administração, seja ela pública ou privada. Então, como a gente consegue, enfim, interpretar esse conceito? Ao longo dos últimos 20, 30 anos, um movimento de doutrinadores tentou propor critérios para se fazer isso. Começou-se inicialmente a divulgar o critério com base na dicotomia do Renato Alessi, né, o publicista italiano do início do século XX, entre interesses públicos primários e secundários. Depois, outros doutrinadores recorreram à noção de atos de império e atos de gestão, que também advém, dessa vez, lá do direito internacional público e privado, para demarcar
a imunidade de jurisdição dos estados. Outros tantos recorreram à ideia de transacionabilidade. Enfim, eu acho que esses são os 3 principais critérios que me parece que tentam apontar na direção correta, mas não guardam relação exatamente com a lei. E me parece que ganhou o critério da contratuabilidade. Direitos disponíveis são aqueles passíveis de serem dispostos negocialmente, serem passíveis de serem objeto de um contrato, de um acordo. O que também não é um problema, porque aí começam novas disputas hermenêuticas de como se interpretar a contratuabilidade. Só para encerrar, eu vou, enfim, falar o que eu tentei defender na dissertação, que é basicamente o seguinte: o professor Aragão tentou entender direitos contratualizáveis como direitos de origem contratual. Ele entendia, portanto, que os direitos que não decorressem da lei, mas sim de negócios jurídicos, acordos de vontade, poderiam ser tratados e sindicados através de arbitragens. Eu entendo diferente. Entendo que você não deve olhar para o início, mas sim olhar para o final. Olhar para o que o ordenamento jurídico concretamente autoriza que a administração encerre contratos. E aí, quando a gente fala de disponibilidade na administração pública, a gente tem que ter em mente o movimento que a doutora Eugênia mencionou, que é o da consensualidade. A professora Maria João Estorninho tem um livro muito interessante sobre o tema, A Fuga do Direito para o Direito Privado. O professor Vasco Manuel, também lá de Portugal, tem um outro livro muito interessante, Em Busca do Ato Administrativo Perdido. Mas fato é que na doutrina, na jurisprudência e agora encampado na legislação, e aqui eu me refiro especialmente à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós estamos adotando uma noção mais ampla e muito solidificada de consensualidade, no qual a impossibilidade da administração consertar os seus atos com particulares e firmar com eles acordos, negócio, é cada vez mais ampla e a impossibilidade excepcional. Essa é, na verdade, não me engano, o artigo 27, né, o conteúdo, a diretriz fixada pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro recentemente reformada. O que eu quero dizer com isso, e aí só para levantar a polêmica, eu não sei o que a doutora Eugênia acha, mas na minha concepção, esse movimento que hoje tem respaldo normativo de abertura à consensualidade coloca em segundo plano o critério da disponibilidade, porque a lei vem permitindo que a administração disponha, não no sentido de abrir mão, isso ela nunca poderá fazer, mas no sentido de possibilidade de firmar pactos para melhor alcançar o interesse público através deles, sempre de modo justificado. Que a administração dispõe, inclusive, do que não é patrimonial. Então, hoje, por paradoxal que pareça, na minha visão, o que demarca o campo de arbitrabilidade objetiva da administração é o critério da patrimonialidade. Porque, em termos de disponibilidade, esse movimento de consensualidade que veio depois da jurisprudência e hoje se fixou de tal sorte que a administração pode, não só no campo, né, das funções administrativas contratuais, mas em tanto na seara penal, mesmo na seara ambiental, que é exercício do poder de polícia. Seria um absurdo para o professor Celso Antônio pensar, né, em arbitrar ou firmar acordos, transacionar multas. Poder de polícia, se pode firmar acordos. Outro exemplo recente, a lei, né, do pacote anticrime modificou a lei de arbitragem para prever a possibilidade de disputas relativas à lei de improbidade administrativa, revertendo a orientação legal anterior. O que me parece, portanto, é que, legalmente, avançamos para admitir que a administração transacione, firme acordos, disponha consensualmente sobre os seus direitos, havendo uma restrição ou outra. O que restringe, portanto, o plexo de conflitos que podem ser arbitrados ou não? Basicamente, essencialmente, a patrimonial para ser levado a... E aí, é claro, se qualquer lei especial de um ente local prevê uma restrição de ordem objetiva específica, expressa,
essa restrição vai prevalecer e você vai ter uma outra restrição arbitrária. Isso pode acontecer de modo direto ou indireto. Obviamente, você não poderia levar, enfim, uma sanção de improbidade que tem que ser composta dentro do Poder Judiciário, ou uma sanção penal, à composição arbitral. Enfim, depois eu acho que a gente consegue, o critério que eu cheguei e defendo, mas acho que a gente consegue aplicar ele a uma série de questões específicas e ter debates acalorados a partir dessa discussão. Tá, então, antes de avançarmos essa discussão sobre a previsão em leis setoriais ou locais, eu vou passar a palavra para a doutora Eugênia discorrer também sobre qual é o critério que ela entende mais adequado. Se ela concorda que essa possibilidade de contratualização, eu acho que aí está o cerne da questão. Já que se a arbitrabilidade objetiva que é o problema, e a arbitrabilidade subjetiva já foi superada por conta da previsão expressa na lei de arbitragem, passemos então a essa discussão específica sobre os critérios recomendados agora para eventuais análises de arbitrabilidade objetiva. Então, eu passo a palavra à doutora Eugênia. Bom, eu concordo que o critério da patrimonialidade me parece ser o melhor a ser adotado aí para verificação se o direito é arbitrável ou não. O meu ponto, e aliás, esse da contratualização é o critério adotado pelo STJ. O STJ, quando ele analisou o conflito de competência 139.519 do Rio de Janeiro, que tratou, era Petrobras, ANP, e o Estado do Rio de Janeiro, eu acho que também estava, o Estado do Espírito Santo, se eu não me engano. Teve uma decisão da ANP que juntou campos de petróleo num único campo. Essa decisão é uma decisão administrativa, uma decisão da diretoria da ANP, mas ela repercutiu nos contratos de concessão da Petrobras, gerando um ônus maior aí, da estatal em relação a valores que ela teria que pagar para os governos estaduais, municipais e o próprio governo federal em razão da exploração desses campos, né? Como se tornou maior a bacia que ela estava explorando, os índices eram distintos e ela teria que recolher mais dinheiro para o Estado, um ato senso. Mas, enfim, nesse julgado do STJ, o que os ministros colocam é exatamente essa doutrina de que, bom, se é contratualizável, é disponível e, portanto, é passível de arbitragem, né? O ponto que eu tenho em relação a essa tese de que, uma vez que é contratualizável, é direito disponível, é o fato de que o contrato administrativo ele possui também cláusulas regulamentares e não só cláusulas econômicas. Então, de alguma maneira, os contratos administrativos eles veiculam uma certa espécie de atos de império, né? Esses atos regulamentares e os poderes exorbitantes da administração que, por lei, né, a 8666 contempla esses poderes exorbitantes e as demais legislações, em alguma medida também, concessões, PPPs menos, a gente vai tendo uma diminuição aí desses poderes exorbitantes, mas eles continuam existindo, eles existem nesses contratos. E esses poderes exorbitantes, na minha visão, eles não são sindicáveis por meio de arbitragem. É claro, como o João Pedro colocou, as consequências econômicas advindas de um ato de império, né, de um poder exorbitante, ou seja, o Estado determinou uma alteração unilateral do contrato, os reflexos econômicos para o contratado, arbitrável. Agora, decisão, né, de alteração unilateral, na minha visão, não é arbitrável, porque é um ato aí, que advém de um poder exorbitante da administração, e isso não é sindicável no âmbito da arbitragem. Então, a restrição que eu faço é essa, né? E eu acho que é esse o ponto que traz alguma complexidade em relação aos contratos administrativos. É saber
o que é cláusula econômica e, portanto, a própria lei diz que pode ser tratada pelas partes, né? Então há uma disponibilidade bastante clara sobre essas cláusulas econômicas dos contratos. E, de outro lado, essas cláusulas exorbitantes, essas cláusulas regulamentares, não existe essa bilateralidade. É uma cláusula colocada no contrato unilateral, a qual o contratado acaba aderindo. Ele não tem um poder de afastar essas cláusulas, ele não tem um poder de alterar essas cláusulas. Esses contratos administrativos, eles não são contratos onde as partes atuem de uma maneira horizontal, né? Existe uma verticalidade aí muito grande da administração em relação aos contratados. Enfim, existe esse ponto, eu acho que esse é o ponto, né, e é o ponto de grande preocupação para o administrador público, é o ponto nevrálgico para o poder público, e eu acho que também é o ponto em que os órgãos de controle realmente entram para, né, se pegam para dizer aí, olha, aqui não pode ter arbitragem, ou aqui exorbitou, enfim, é sensível. É sensível. O que a gente tem que ter em mente é que os contratos administrativos, eles não têm só esse viés econômico, mas eles são instrumentos de política pública e instrumentos de realização do interesse público. Então, você tem externalidades bastante complexas, externalidades que me parecem aí bastante problemáticas quando você leva tudo para arbitragem, e esse é o ponto que precisa ter alguma reflexão. É claro que você não vai dizer, bom, a arbitragem está impedida por causa disso. Não, não está. De fato, a gente tem a parte econômica do contrato, em que é tranquilo, eu acho muito fácil de se vislumbrar a possibilidade de a arbitragem incidir sobre esses pontos. Só que o que acontece na prática? Na prática, quando você leva essas questões para a arbitragem, embora tenha a consequência econômica e esse vai ser o objeto, toda essa causa de pedir aí envolvendo o contrato administrativo, envolvendo muitas vezes o poder exorbitante, ela vai ser trazida para a arbitragem. Né? E é esse, talvez, ainda o grande nó, né, da arbitragem envolvendo a administração pública. Tem solução para isso? No meu ver, não tem solução fácil para isso. O que acontece? Dá para a gente pré-definir isso aqui. Tem uma zona de certeza, mas a zona de incerteza é muito grande. Isso só vai ser considerado, a gente só vai conseguir delimitar no caso concreto, né? A hora que você levar para a arbitragem e a hora que os árbitros estiverem ali, né, com os argumentos de cada uma das partes. Mas o fato é o seguinte, e eu acho que isso é algo que a administração pública tem que ter muito em mente, né, quando opta pela arbitragem. Esse juízo vai ser feito pelos árbitros, não vai ser feito pelo judiciário, porque vai incidir o princípio da competência. Né? Então, quem vai decidir o que é arbitrável ou não na prática são os árbitros. Depois a administração pode discutir se feriu a ordem pública. Assim, para mim ainda isso é muito mítico, porque, de fato, o que é ferir a ordem pública? Assim, não sei se na prática a gente vai chegar nesse nível de discussão, isso é algo que a gente precisa monitorar e ver, acho que é algo bem interessante, né, para a gente ter aí em mente, mas, de fato, essa discussão vai ser toda feita no âmbito da arbitragem. Esse conflito de competência que eu citei, que o STJ decidiu, foi nessa linha. Né? Ele disse, olha,
Tudo bem, você tem uma decisão de uma agência, né, da ANP, que tem um reflexo no contrato, mas quem vai decidir sobre a arbitrabilidade aqui, sobre os limites, são os árbitros. Depois, se tiver algum problema, a administração, você pode procurar o judiciário, isso não está afastado. Mas aqui a decisão é dos árbitros, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? E isso a gente vai ter que acompanhar e vai ter que ver como isso vai se desenrolar. Eu acho que o que o João Pedro colocou é muito importante. A gente está num momento de transição, eu digo até de cultura. A gente vinha de uma cultura de um Estado muito impositivo, a gente entrou aí numa nova fase de consensualidade, uma grande consensualidade da administração, e isso é incorporado pela administração, é incorporado pelos árbitros, é incorporado pelo judiciário, menos pelas cortes de conta e menos pelo Ministério Público, mas é algo que, por ser cultural, é um processo, né? E isso, com certeza, vai impactar a forma como a gente vê o contrato administrativo, a forma como a gente lida com essas questões, né? Então, a gente está num momento realmente de inflexão, um momento de se repensar todos esses princípios e todas essas colocações. É uma nova forma de se ver a relação do Estado com o privado, não com alteração só legislativa, que, por exemplo, na 8666 a gente não tem alteração nenhuma, mas é uma alteração sistemática. Eu acho que a lei de introdução aí traz muita coisa. A gente tem a alteração da lei de arbitragem, tem a lei de mediação, que também traz isso. A gente tem o Código de Processo Civil, que coloca esses meios alternativos de solução de controvérsias como algo praticamente impositivo. Então, assim, é um processo. A gente está caminhando, e eu acho que por isso que é importante a gente acompanhar qual vai ser a reflexão dos tribunais sobre essas questões, né? Não tem uma resposta pronta. Adriana, antes da gente seguir, eu poderia só fazer duas colocações aqui para complementar o ponto que a gente estava discutindo? Claro, fique à vontade. Eu vou partir de um comentário sobre o conflito de competência que a doutora Eugênia citou, né, 139519. Como ela bem explicou, tratava-se de uma disputa em relação a um ato da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, que unitizou campos de petróleo confrontantes. Só para tentar explicar qual era a polêmica de fundo. Quando você é titular de uma concessão petrolífera, né, recebe o direito de explorá-la, você tem que prestar à União royalties, e além dos royalties, ao Estado, né, como todo royalties, e além dos royalties, se você tem uma produção excedente, participações especiais. A ideia é, se você encontrou um poço de petróleo e a exploração está gerando resultados além do previsto inicialmente, você tem que compensar a administração, tem que, distribuir a ela uma participação sobre esse lucro excepcional que você não esperava encontrar de início. O que aconteceu na prática? A ANP conseguiu, com esse ato administrativo, uma forma de, através da junção dos poços, colocar como em todos eles se tivesse já ultrapassado o limite mínimo da participação especial e, com isso, em termos bilionários, aumentar o valor que as concessionárias privadas deveriam prestar à União. No meu entender, esse caso é muito interessante para a gente discutir o ponto que eu estava tentando colocar, porque ele demonstra também um pouco de falta de sensibilidade jurídica dos advogados, dos particulares que ajuizaram a demanda perante a Câmara Arbitral. Por quê? Ao invés de enunciar, de formular o pedido como um pleito de recomposição do equilíbrio econômico do contrato, da equação, eles pleitearam a própria anulação do ato. E aí eu vou concordar com o doutor Eugênio. O ato de unitização, como expressão do poder de polícia da agência reguladora, em si, não pode ser invalidado pela Câmara Arbitral. Por quê? Ele tem componentes extrapatrimoniais. Ele tem componentes para definir a forma
de acompanhamento e fiscalização regulatória dos fiscais da agência, ele tem acompanhamento, ele tem repercussões ambientais, de fiscalização ambiental. Então, esses aspectos não podem ser discutidos nem ser objeto de decisão por parte de tribunais arbitrais, nem mesmo objeto de pedido por parte de uma parte no procedimento arbitral. Mas o particular, ou mesmo a administração, se o caso fosse outro, poderia buscar, por meio da arbitragem, se imunizar dos efeitos pecuniários de um ato que ela acredite nulo. Aqui é muito importante recuperar, isso daí é direito processual na veia, a diferença entre objeto do litígio e objeto do processo. E aqui é recuperando a expressão e o conceito que a doutora Eugênia utilizou. Você pode ter um pedido arbitrável que tenha como causa de pedir, ou seja, que coloque ao árbitro o desafio de examinar nos fundamentos da decisão, nunca na decisão, questões que não seriam arbitráveis como pedido principal. Está ficando um pouco complexo porque a questão juridicamente é profunda. Deixa eu tentar dar um outro exemplo também, aproveitando do gancho que a doutora Eugênia nos deu. Ela mencionou o poder exorbitante de alteração unilateral dos contratos. Então, vamos supor, o Rio de Janeiro contratou agora na crise, esse é um péssimo exemplo. Aliás, contratação do Rio de Janeiro é sempre um exemplo ruim. Mas vamos supor que determinado estado tenha contratado o fornecimento de 100 respiradores para enfrentar a pandemia, a partir da curva epidemiológica que estava disposta no momento da contratação. E aí ele viu que, na verdade, enquanto os respiradores ainda estavam sendo entregues, a curva aumentou e ele precisaria aumentar um pouco o número de respiradores a serem fornecidos. A Lei 8666, que teria regido essa hipotética contratação, prevê que cabe à administração o poder de alterar unilateralmente o contrato e estabelece quantitativos em que essa alteração pode ser feita unilateralmente. Bom, se o Estado desrespeita esse quantitativo, ele está agindo ilegalmente. Não poderia o árbitro anular essa decisão unilateral, que se fundamenta na lei. Aí teria que procurar o judiciário. Mas poderia, se o contrato previsse a arbitragem, o particular procurar os árbitros, procurar a instância arbitral para definir quanto a mais de indenização a administração deveria prestar ao particular para ressarci-lo dos prejuízos de entregar os respiradores pleiteados pela administração além do que inicialmente pactuado. Então, eu acho que o que a gente precisa avançar, e se a gente fizer essa distinção criteriosa entre objeto do litígio, que é marcado pelo pedido que a parte que propõe a arbitragem faz, e a resistência, né, porque isso é uma lide, um conflito de interesse agravado por uma pretensão resistida, e não sobre as questões que precisarão ser discutidas para compor esse pedido. É esse o debate de questão prejudicial e que se tem em outros campos, e a gente precisa beber das lições do direito processual aqui para resolver essas questões. Porque, percebam, quando um conflito de interesses entre particulares tem como patrimonial, no judiciário, tem como pressuposto a definição de se uma lei é inconstitucional ou não, se uma regulação de agência reguladora é legal ou não, mas o pedido feito é patrimonial e entre particulares, isso não atrai a competência da Justiça Federal. Não, isso é decidido somente a título incidental, isso é decidido somente nos fundamentos, não faz coisa julgada, não alcança parte para além daquela relação, nos fundamentos da decisão, que aí sim vai vincular somente as partes do processo e vai ter um outro objeto. Essa é a distinção fundamental que eu proponho no meu livro, que é entender e examinar a arbitrabilidade de um conflito a partir da pretensão deduzida ao juízo arbitral, e não sobre todas as questões que eventualmente precisam ser examinadas nos fundamentos pelos árbitros para se chegar à decisão. E aí a gente preserva, porque a preocupação da doutora Eugênia, que tem essa sensibilidade de advocacia pública, é fundamental. Olha, esses poderes que estão lá e não vêm do contrato, vêm da lei, servem para proteger o interesse público. Nessas situações, não caberia ao árbitro, nem ao particular, se opor e falar que a administração não pode, né, e eu acho que esse exemplo é bem ilustrativo, exigir mais respiradores. Não, vai ter que fornecer ou pode procurar o judiciário, que tem sempre o poder de rever amplamente, sem limitações, as decisões da administração pública. O que cabe, por isso eu me volto ao critério da patrimonialidade. O que cabe é discutir no juízo arbitral
qualquer efeito patrimonial decorrente dessa relação contratual que as partes, mesmo se uma delas for administração pública, tenham firmado. Professora Eugênia, tem algum comentário com relação aos pontos levantados? Eu concordo com o João Pedro. Eu acho que a patrimonialidade realmente é o critério melhor, né? Eu acho que a disponibilidade... Bom, se é patrimonial, sim, já é disponível, né? E eu acho que esses outros aspectos de interesse público, de fato, como julgamento incidental e não a parte principal, faz parte, né? E por isso que eu acho que só dá para a gente ter ideia mesmo no caso concreto. É muito difícil você, de antemão, dizer, olha, isso aqui é arbitrável, isso aqui não é arbitrável dentro do espectro amplo de coisas e de contratos da administração. O que eu acho, e aí a gente parte para um outro ponto, que a administração ela tem que se preocupar, talvez, muito mais em definir um escopo do que ela queira, né, levar para a arbitragem, do que propriamente ficar discutindo a arbitrabilidade. Então, ela já coloca no contrato, por exemplo, olha, questões envolvendo equilíbrio econômico-financeiro serão arbitráveis, o resto eu vou levar para o judiciário. Né? Então, ela já faz essa pré-definição, que aí não é diferente da arbitrabilidade, é uma opção da parte, né? Então, eu Estado, enquanto parte, eu quero levar questões de reequilíbrio, eu tenho aqui eu tenho várias coisas envolvendo patrimonialidade, indenização, multa, mas o que eu quero que seja arbitrável são só questões de reequilíbrio, por exemplo. Então, definir nas cláusulas o escopo, né? Eu acho que é um avanço em relação à arbitrabilidade, né? É um outro passo que eu acho que é importante que se tenha. Eu vejo que a União tem feito muito isso, então as agências têm tratado nas cláusulas compromissórias, que são submetidas inclusive à consulta pública, elas têm colocado o escopo, né, das arbitragens. A União também, em alguns decretos, tem optado por colocar o escopo das matérias que são arbitráveis. Aqui no Estado a gente não faz isso, a gente não tem colocado, mas talvez um ou outro contrato a gente tenha aí indicado questões de reequilíbrio, de indenização, mas na maior parte a gente deixa aberto. Então, eu acho que esse é um caminho que pode aí diminuir um pouco o âmbito de preocupações da administração e deixar aí pontualmente o que ela entende como interessante levar para a arbitragem. Eu acho que é um outro tipo de discussão, mas que é importante ter, né? Qual é o escopo. No mais, eu estou plenamente de acordo com o João Pedro. Eu acho que ele colocou super bem aí essa questão da Petrobras, essa questão desses atos das agências, da regulação, do poder de polícia, do regulador, não serem sindicáveis por meio de arbitragem. Eu acho que também o mérito do ato administrativo, o mérito, né, também não é algo, mas aí também não é pelo judiciário, também pelos árbitros, também não é, né, essa parte da discricionariedade dos atos da administração, do mérito, isso também não pode ser objeto da arbitragem. Mas o fato é que esses problemas só vão surgir na prática, né, e aí você pode recorrer ao judiciário caso saia um pouco do curso, né? Não vejo outros maiores problemas. Ok, então ultrapassado esse ponto, eu pergunto se tem algum problema a gente estender 5 minutinhos ou 10 no máximo, só para irmos para o último
Último ponto de pergunta, uma resposta mais breve, mas que vocês já pincelaram em outras respostas, para que a gente possa encerrar. Então, essa última pergunta é, pelo que eu vi, ambos perceberam bastante que a resolução sempre se dá, no caso concreto, na maioria das vezes, mas existem muitas leis setoriais locais, como vocês também já indicaram, que estão optando por outros critérios que também já foram suscitados por vocês. Na opinião de vocês, existe uma limitação a essa regulamentação? Ela é bem-vinda? E nós temos notícia de que pelo menos 7 estados brasileiros já têm leis próprias, né, em âmbito estadual, elegendo outros critérios. Vocês acham adequado e razoável que os outros estados também optem por esse mesmo caminho? Passo a palavra, então, primeiramente ao professor João. A questão é complexa, né? Vou começar pela parte mais simples. A Eugênia mencionou esse movimento que começou nas agências reguladoras de trazer cláusulas compromissórias que no seu escopo prevêem ou por decomposição analítica da expressão ou por uma escolha, olha, só quero submeter à resolução arbitral esse plexo de controvérsias ou essas questões eu quero afastar da resolução arbitral. Eu acho que esse é um movimento muito bem-vindo. Eu sou membro fundador do ERG-REG, que é o Laboratório de Regulação Econômica da UERJ. E a gente acompanha e intervém em algumas consultas e audiências públicas. Eu tive até a oportunidade de, na audiência pública realizada em 2017 pela ANP para discutir redação de cláusulas arbitrais, levar essa proposta para reduzir a insegurança jurídica e prevenir a metalitigiosidade judicial sobre o que os árbitros podem ou não decidir, enfim, fazer cláusulas arbitrais que garantam pelo menos um plexo de matérias que, sem dúvidas, por opção da parte, podem ser arbitradas ou também colocar no contrato questões que você não quer ver resolvidas pelos árbitros. Essas opções são legítimas. Agora, você falou tanto de estados, é verdade que a gente tem acompanhado a edição pela União de leis e decretos setoriais, regulamentando aspectos da arbitragem em setores portuários, depois na lei de relicitação aeroportuários, rodoviários, ferroviários. Também tivemos recentemente, no ano passado, a edição da reforma, né, do decreto super antigo, ainda da época Vargas, prevendo a possibilidade de arbitrar o valor das indenizações devidas aos particulares, aos proprietários de bens desapropriados pelo Estado por utilidade pública. Enfim, esse movimento é interessante porque ele vai avançando e trazendo, para também utilizar uma expressão que a doutora Eugênia já utilizou, para uma zona de certeza positiva, um conjunto de conflitos. E aí vai reduzindo a insegurança jurídica. Mas tem algumas questões complexas. Vamos primeiro ter atenção à hierarquia normativa e à competência legislativa. Somente à União cabe editar normas, editar leis sobre direito processual. Artigo 22, inciso 1, a competência privativa da União legislar sobre direito processual. E arbitragem é processo. Então, não pode um Estado ou um município incluir questões fora do alcance da expressão direito patrimonial disponível dentro da arbitragem. Por exemplo, para dar um exemplo bem claro, se um Estado ou um município, através de lei, decreto, qualquer expediente, até mesmo sua emenda constitucional do Estado respectivo, resolver prever que vale, no âmbito daquele Estado, arbitragem para resolver conflitos entre a administração pública e particulares que digam respeito a direitos extrapatrimoniais, não, isso não pode, porque vai estar violando a competência privativa da União de editar normas, editar leis sobre processo civil. Agora, a questão interessante no âmbito da própria União, porque a gente mencionou, ora, a União densifica a expressão direitos patrimoniais disponíveis por meio do próprio contrato, da redação da cláusula compromissória, ora ela o faz por meio de decretos, como fez no caso do decreto dos portos, mas ora ela faz também por meio de lei ordinária. E aí, lei ordinária, porque tem esse status hierárquico normativo, ela pode, tanto pelo critério cronológico quanto pelo da especialidade, propor um critério que não guarde relação alguma com o estabelecido na Lei 9.307, com a reforma da Lei de 2015, porque a União tem competência legislativa para isso.
Então, nessas normas setoriais ou que tratem de temas específicos, como é o caso da desapropriação, como é o caso da lei de relicitação, a União pode mesmo inovar e criar um critério totalmente diferenciado para abarcar uma arbitragem que, à luz do critério geral traçado pela Lei 9.307, inicialmente não poderia acontecer. Então, a gente tem que diferenciar sempre esses caracteres. Olhar, primeiro, qual é o ente que está editando a norma. Se ele não tem competência legislativa para editar a norma sobre o processo, ele não pode atravessar, ir além ou simplesmente substituir o critério previsto pela lei federal. Mas ele pode densificar, ele pode escolher como interpretar dentro, né, das possibilidades semânticas o critério traçado pela lei federal, ou mais, ele pode simplesmente recusar que aquele ente, porque aí há autonomia para se fazer isso, participe de arbitragens em totum, é uma opção legítima. O Estado do Paraná pode decidir que não se submeterá a nenhuma arbitragem. Ele pode fazer isso. Ou ele pode escolher, dentro do critério geral, apenas um ou mais casos que aceita se submeter à arbitragem. Bom, aí a questão é diferente somente no âmbito da União. A gente vai ter atenção qual é o expediente normativo que está sendo utilizado. Mais uma vez, se for decreto ou o próprio contrato, você só vai poder densificar ou eleger situações dentro do critério legal geral que a União aceitará se submeter à arbitragem. Se o veículo escolhido for uma lei federal, não. Aí a União é livre, dentro dos limites e possibilidades da Constituição, para escolher qualquer critério, porque ela é titular dessa competência legislativa. Tá, então, agora eu passo para a professora Eugênia também. Quais são suas reflexões a respeito do assunto? Bom, eu acho que a utilização de leis pelos entes federativos ou até de decretos para disciplinar o uso da arbitragem no respectivo âmbito de suas competências, ela é bem-vinda por dois aspectos, né? O primeiro é o da segurança jurídica. Você já sinaliza, né, o Estado, o município, enfim, ou a União já sinalizam quais são as matérias aí passíveis de arbitragem, que tipo de relação jurídica bilateral você vai poder se valer da arbitragem. E digo em relação jurídica obrigacional aí, porque, por exemplo, o nosso decreto aqui em São Paulo ele é mais amplo, ele não diz só contrato, né? Ele diz relação jurídica obrigacional, bilateral obrigacional. Então, você já sinaliza e coloca para o mercado, coloca para os privados quais são essas possibilidades. Para o gestor, você dá uma grande segurança, porque você tem um norte sobre o que o Estado ou o que o ente federativo entende arbitrável ou não. Então, você retira um pouco da discricionariedade da decisão do gestor ali no caso concreto. E o que isso tem de ganho para ele e para a arbitragem como um todo? A gente hoje vive o apagão das canetas, isso é um fato. Né? Todo administrador público tem medo de ser responsabilizado, seja pelos tribunais de contas, seja pelo Ministério Público. Eu sei, a gente pode falar da LINDB, pode falar que a lei de mediação no artigo 43 diz que não tem responsabilidade, mas o fato é que até se provar vai ter discussão. Né? Então, ele vai ter que contratar advogado, ele vai ter que se submeter ao processo administrativo, ele vai ter que ir lá se defender. Então, as pessoas preferem não fazer, não decidir. Ampla discricionariedade chama uma ampla fiscalização dos órgãos de controle. Né? Então, você ter um instrumento normativo que te dê essa segurança do que a administração entende que é arbitrável, também uma função. É a mesma coisa de colocar na lei de arbitragem que a administração pública possui direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, pode se submeter à arbitragem. Já podia, mas quando eu coloco na lei, eu acabo com uma discussão e eu passo para um outro patamar. É a mesma coisa. Então, esses decretos, eles dão segurança e permitem que a administração avance, né, na utilização da arbitragem, garantindo segurança não só para o gestor,
como para o privado também, que vai ter muito claramente o que é arbitrável, o que não é arbitrável, que o Estado já decidiu colocar ou possibilitar que se coloque aí para um julgamento arbitral. Então, eu acho que tem esse ganho bastante significativo. É claro que, de outro lado, você tem uma perda, ainda que pequena, comparável ao ganho que você tem aqui, que você retira a possibilidade de utilizar a arbitragem, talvez em situações que não foram pensadas na hora que o decreto foi feito, né? Porque a complexidade do mundo real acaba se sobrepondo, ela aparece e aí você fala, putz, mas isso não tá, ninguém pensou. Não, ninguém pensou, né? Então você tem um pouco de um engessamento. Mas eu acho que nesse momento é algo necessário. Eu sou favorável, acho que dá segurança jurídica para os dois lados e acho que permite aí um avanço na utilização da arbitragem. Então, muito obrigada, doutora Eugênia. Então, chegamos ao fim agora, já ultrapassamos o nosso horário. Eu agradeço muito novamente ao aceite dos nossos convidados de hoje, agradeço a presença de todos que ficaram aqui até o final. Vão ter outros webinários ainda, amanhã, inclusive, terá um no mesmo horário de hoje. Então, muito obrigada de novo, doutora Eugênia, professor João Pedro, pela contribuição. Eu que passo agradeço. a palavra agora para vocês. Pode falar. Bom, então, já pegando a palavra que eu tomei sem licença, me desculpe por isso. Eu que agradeço e espero receber um convite para conhecer Manaus, que ainda não conheço, farei com muito gosto. E breves palavras, só complementando, eu concordo plenamente com a orientação que a doutora Eugênia sugeriu e digo que esses erros de prognose, essa eventual falha na possibilidade de prever todas as situações que poderiam ser resolvidas por arbitragem, pode ser corrigido se a lei, o decreto ou mesmo a cláusula compromissória prevê a possibilidade de se firmar compromisso arbitral específico na hora que esses conflitos eventualmente surgem. No mais, para não me estender, já esgotamos o horário, eu gostaria mais uma vez de agradecer, acho que o debate foi rico e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Professora Eugênia? Eu também quero agradecer, foi um debate muito interessante, agradecer ao João Pedro aí, agradecer você, Adriana, foi realmente um prazer participar, nem vi o tempo passar, foi muito gostoso. E, mais uma vez, parabenizar aí pela iniciativa. Obrigada. Com certeza o debate vai ficar em aberto, tem muita coisa a se discutir ainda, então fica aqui o pontapé para quem nos acompanhou continuar refletindo sobre esse tema. Então, agradeço, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau.